Alô, Zezinho Vieira, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão ligados na ZV Web Rádio, aqui ouvindo o Na Defesa e o No Ataque, o programa esportivo que vai ao ar de segunda a sexta, entre 4 e 5 da tarde, falando sobre o mundo do esporte e especificamente, falando muito mais sobre o mundo do futebol. E o departamento jurídico do Vasco rebateu na justiça as manifestações de Flamengo, Fluminense e o governo do estado do Rio de Janeiro sobre a licitação do Maracanã antes da decisão do juiz Marcelo Alvarenga Leite. Representantes do Cruz Maltino indicaram que os argumentos não são claros. O termo de permissão de uso do estádio venceu ontem, mas o governo quer renovar a concessão temporária à dupla Fla-Flu por mais 180 dias. Em peça apresentada, ambos rivais indicaram que são entidades filantrópicas e atuam no Maracanã por interesses públicos, ao contrário do Vasco, que, segundo argumento, visa potencialização de recursos financeiros da 777 Panthers, empresa dona de 70% da SAF. De acordo com informações, os advogados do Vasco rebatem a possibilidade de que a ação seja extinta sem julgamento de mérito, que era de interesse de Flamengo e Fluminense, solicitando ainda que Marcelo Alvarenga Leite, juiz do caso, rejeite as alegações expostas ontem. A nova ação do Vasco também questionou a situação emergencial anunciada pelo governo sobre a concessão do Maracanã por mais 6 meses aos dois clubes em questão. Com o vencimento do TPU, o Cruz Maltino quer uma nova convocação para participar. Reforçando seu discurso, o jurídico do Cruz Maltino pontuou novamente sua intenção de resolver as questões de forma amigável desde outubro de 2022, quando ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, meu irmão Zezinho Vieira, ontem a gente até queria falar sobre esse assunto, mas aí a gente estava aguardando para ver qual seria aí o desenrolar, né, sobre o ponto de vista também do governo, do Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro. E o ponto de vista foi o mais, como é que eu posso falar? Foi o pior possível, né? Você ouvir o que a gente escutou, a defesa, o Flamengo argumentar que ele e o Fluminense, eles usam o Maracanã de formas filantrópicas, aí fica difícil para você chegar para a sociedade e tentar fazer com que ela vá pelo caminho correto, porque, pelo que eu sei, o futebol, ele trabalha, né, para que você possa educar as pessoas, para que você possa chegar e servir de parâmetro e que você possa fazer com que, né, estimular o entretenimento, o lazer e fazer com que as pessoas, né, tenham outra visão sobre o mundo. O esporte ele é feito para isso. Só que aqui no Rio de Janeiro, o dicionário ele foi mudado, né? Agora o Flamengo, e me desculpem aí os religiosos, agora o Flamengo também ele pode usar o termo Flamengo Universal do Reino. Porque agora eu só não sei de qual reino, né? Não sei, alguém precisa me informar. Porque eu não sabia que o Flamengo e o Fluminense, mas o Fluminense eu não posso nem falar muito, porque o Fluminense está ali com o Flamengo, mas ele é o passivo da ação. Ele está na aba do Flamengo. Quem decide mesmo, quem fala é o Flamengo. Um estádio que é do Estado, o Maracanã, ele foi feita a sua reforma com dinheiro público, o Flamengo não gastou R$1, o Flamengo não gastou R$1, e o Flamengo hoje se sente no direito de privar as outras torcidas de usarem aquilo que é seu por direito, porque o Flamengo não comprou o Maracanã e não gastou R$1 com o Maracanã. Mas a gente não sabia que o Flamengo, né, ele agora, ele também ele é uma instituição religiosa e que o Flamengo, ele o Flamengo Universal, ele faz aí, ele tem as suas filantropias.
desde quando eu me entendo como gente, eu nunca ouvi falar de um tempo para cá que o Flamengo tenha feito jogos de graça, ações do Flamengo aí, Libertadores, ingressos que custam R$ 500 que eles cobram. Nunca vi falar, nunca ouvi R$ 10 aí, arquibancada, local especial, cadeira numerada. Nunca vi ações filantrópicas por parte do Flamengo para ele alegar que ele não tem interesse. Então, se ele não tem interesse, por que ele cobra os ingressos? Até agora eu não entendi esse argumento. Se o Flamengo não tem interesses em recursos financeiros, para que ele cobra então? Esse argumento é muito estranho. Então, os torcedores do Flamengo que pagam aí R$ 300, R$ 500, podem entrar na justiça para reaver os seus direitos, porque o Flamengo, daqui por diante, tem que fazer os jogos praticamente com os portões abertos. Ele não tem interesses financeiros, ele usa o Maracanã para o bem do povo. E, aliás, ele tem até que permitir que os outros clubes façam jogos sem cobrar nada, porque ele é filantrópico, ele usa de forma filantrópica, diferente do Vasco, né, que ele alega que o Vasco ele tem interesses comerciais no uso do Maracanã, de ganhar dinheiro, que além do futebol, alega que a 777 tem interesses em promover shows, mas não importa, né, se fosse promover shows ou não, que isso não vai acontecer. O interesse, lógico, da 777, do Vasco, é usar o Maracanã como ele sempre teve direito de usar, botar seus jogos grandes no estádio, que pertence a todos. E o Vasco, lógico, ele tem que ter, como uma instituição que ele é privada, ele, né, faz parte do mundo do capitalismo, ele tem seu direito em lutar pelos seus interesses. Agora, eu não sabia que o Flamengo, durante todo esse tempo, que brigou na justiça para não pagar as indenizações que a família dos menores aí que foram mortos, né, naquele acidente lá no Ninho do Urubu, o Flamengo, que é um filantrópico, né, não quis pagar a indenização exigida pelos familiares. Não é filantrópico? Ele não vê o bem do povo, das pessoas? Então, por que ele não pagou a indenização que os familiares estavam exigindo? Porque quem perdeu foram os familiares. Né? O Flamengo perdeu os jogadores, mas muito mais quem perdeu. Quem sofreu, quem está lá sofrendo até hoje, são os familiares que perderam lá seus entes queridos que estavam lá no Ninho do Urubu. E o Flamengo entrou na justiça com recursos para não poder pagar aquilo que o familiar lá, os parentes, achavam que tinha direito de receber porque perderam. Né? Os seus filhos, seus entes queridos. O filantrópico, que não visa os interesses. Se não visa os interesses, por que não pagou aquilo que a família queria? Mas, né, agora nós temos esse novo argumento, essa nova postura aí no mundo esportivo. Então fica difícil para você chegar e ver o futebol, ver o esporte como um meio que vai socializar o povo. De que forma esses caras jogam sujo no próprio mundo do futebol, vem com esses argumentos, o Flamengo que não é dono de nada, não é dono do Maracanã, tem lá a Gávea, por que não usa lá a Gávea para 10 mil pessoas, por que não constrói seu estádio? Não dá para compreender um Flamengo que tem a maior torcida do país, não tem estádio, e quer se apossar daquilo que não é dele? Lógico, eu não vou nem falar desse governador que a gente tem aí, que é um fraco, né? Pior governador da história do Rio de Janeiro, foi reeleito por causa do bolsonarismo, porque ele mesmo não tem nada. O que esse Cláudio Castro fez no Rio de Janeiro? Nada, até hoje nada. Está aí a violência aí de forma galopante, crescente. Educação não se tem. Saúde abandonada, transporte. O Rio de Janeiro é um caos só. A gente todo dia fala isso. Você sabe disso que a gente já vem falando há muito tempo. Que não dá para entender como é que esse governador foi reeleito, mas a gente sabe que foi o bolsonarismo. Porque ele, por si só, vai apresentar o quê? E também, lógico, né? Os candidatos, o melhor que a gente tinha ali, Rodrigo Neves, mas infelizmente era de Niterói. Então, a sociedade praticamente, né, não o compreendeu, não conhecia. E o Freixo, que sempre tem aí o maior número de rejeição, o Freixo.
Marcelo Freixo. Então, qualquer candidato que você for concorrer com o Marcelo Freixo, ele já está vitorioso, porque a rejeição do Marcelo Freixo é muito grande. Então, uma vergonha desse governador que a gente tem, e a torcida vascaína, a gente vai começar uma campanha contra o governador, isso aí é certo, mas não esquecer o que esse cara fez, esse governador aí fez, e a gente não pode nem falar que é um governador, um fantoche que está aí, botou aí o Washington Reis para ser secretário estadual de transporte, que não faz nada pelo Estado, e aí vem de forma incolúria com esses dois aí, Flamengo e Fluminense, e age por debaixo dos panos para favorecer os clubes que não botaram R$1 para poder fazer aí a reforma no Maracanã. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil, uma vergonha para o Rio de Janeiro. E eu, como vascaíno, né, eu estou muito revoltado porque eu acho que o Estado ele tinha que ser imparcial. Mas Cláudio Castro, pior governador da história do Rio de Janeiro, mostrou que não. Mas a gente vai conversar com ele nas redes sociais, lógico. Meu irmão Zezinho Vieira, um forte abraço para você. A gente vai trazer, vou botar logo em seguida uma matéria falando sobre essa questão aí que está envolvendo essa briga pelo uso do Maracanã, para que o povo fique mais bem informado. Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro virou uma piada. Né? O Brasil, a gente se tornou um estado pária no mundo, mas o Rio de Janeiro ele é um estado pária dentro do Brasil. Aqui Valdir Carvalho para o Na Defesa e no Ataque.